Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui, trazendo hoje para vocês algumas dicas sobre o exame de qualificação da UERJ, tanto o primeiro quanto o segundo. Agora que nós voltamos para a normalidade da UERJ, com dois exames de qualificação mais o exame discursivo, você saber como se preparar, o que você tem que, o que você tem que focar na UERJ é bastante importante. Bom, algumas dicas relacionadas à matemática e outras não relacionadas à matemática, mas na prova no geral. Primeira dica é falando sobre o que você tem que focar em matemática para a UERJ. Primeira coisa, você não pode colocar uma carga em matemática. Você tem poucas questões de matemática. Então, matemática é a última matéria com a qual você vai se importar. A ideia é, matemática você faz o que der. Você não foca especificamente em estudar para a UERJ, a não ser resolver questões anteriores. Você não vai tentar desenvolver uma matéria especificamente. Como você vai estar fazendo o UERJ e algum outro vestibular, a ideia é que você foque nas outras bancas que cobram a parte de matemática mesmo, e na UERJ você vai com o que tiver mais os exercícios da própria UERJ. Então, não vai em matérias que mais caem e tudo mais, vai com o que você sabe e faz questões anteriores para você acostumar com o modelo da banca. É de extrema importância fazer questões anteriores, porque você vai entender que são questões que exigem certa técnica quando você passa ali da quarta questão, mas elas não são absurdamente difíceis. O teu objetivo tem que ser focar em humanas e linguagens. Você tem que garantir lá uma nota muito absurda em humanas e linguagens, porque são provas gabaritáveis, certo? A UERJ é uma prova tranquila de humanas e linguagens. Você consegue, dando esforço, obviamente, estudando bastante, ficar ali próximo do gabarito. Então você não pode depender de matemática. Matemática você vai para acertar 2, 3, chutando algumas, certo? E você tem que garantir sua pontuação em linguagens humanas e você completa ali com um pouco de ciências e alguma coisa de matemática. Mas matemática você vai para o que der, beleza? Segunda dica, aqui vai para a galera em relação a linguagens. Uma dica é que isso eu uso desde quando eu fiz o vestibular da UERJ, isso vem se repetindo bastante. Se você está relacionado à língua estrangeira, se você faz língua estrangeira na UERJ de inglês, eu te recomendo, mesmo que você seja fluente em inglês, dá uma olhadinha na prova de espanhol. Se você não gabarita com frequência a parte de inglês, dá uma olhadinha na prova de espanhol. Pega algumas provas anteriores e vê quantas você acerta de espanhol em relação ao inglês. Porque a prova de espanhol da UERJ é muito mais fácil que a de inglês, porque a UERJ trabalha muito interpretação, certo? Interpretação que eu digo é aquela ideia de você saber contextualização e tudo mais. Então, a prova de espanhol é basicamente a prova de linguagem, só que em espanhol, certo? E em inglês é a mesma coisa. Então, faz um experimento, eu digo para você, a prova de espanhol é muito mais fácil você gabaritar a prova de espanhol do que você gabaritar a prova de inglês, mesmo você sendo fluente em inglês, beleza? Então dá uma olhadinha, obviamente vai ter sempre alguém que vai ter mais facilidade em inglês, mas ela vai ser a esmagadora minoria. Então, coloco para vocês, faz esse teste, só pega algumas provas e vê. Se você acerta ali 2, 3 de inglês, pega a prova de espanhol para fazer, vê se você não consegue levar ali 4 questões, 5 questões, se não me engano são 5 questões de espanhol, beleza? Outra dica, você tem que fazer muitas questões anteriores. Eu vejo uma galera que só fica focando, professores, para todos os professores, quais são os 3 temas que mais caem na UERJ? Blá, 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 blá. Não se estuda assim para a UERJ. Você tem que fazer muitas questões. A prova é muito perto do início do ano. Então você não vai desenvolver, se você não estiver estudando há outros anos, uma quantidade absurda de teoria que você vai conseguir varrer tudo que é necessário. Principalmente, repito, humanas e linguagens. Foca em fazer muito exercício para você acostumar. Não estou dizendo que você não tem que estudar teoria. Teoria é sempre importante. Mas você precisa fazer exercício. A prova é muito perto. Se você deixa para ficar estudando teoria igual um maluco e vê o que é a prova lá na hora da prova, faz 1, 2 simulados, 1, 2 provas, você está fazendo errado. Porque o tempo é curto, a primeira prova é em junho e você tem que ter varrido uma quantidade de questões da prova especificamente. Senão você aprende a teoria, mas não sabe como a banca cobra a teoria. Gente, você tem que se preparar para qualquer concurso baseado na banca, conhecendo a banca, o estilo da prova, certo? Então, se você ainda não está fazendo questões anteriores, vai fazer uma maratona de provas anteriores da UERJ, beleza? Lembrando, agora que a prova voltou até a parte específica, certo? O objetivo é único, você tem que chegar lá a 43 pontos para a maioria dos cursos, nem todos precisam do A como conceito, e isso é legal que você não precisa mais gabaritar aquela prova, certo? Que num contexto ali, numa métrica
do Brasil inteiro, não é uma das provas mais difíceis. E aí você vai depois para a parte discursiva, a parte específica. Se você vai fazer específica de matemática, a minha dica é a prova de matemática é praticamente a mesma coisa do exame de qualificação, acrescentando 2 ou 3 matérias ali, você acrescenta polinômios, geometria analítica, um pouquinho, um assunto ou outro ali de matrizes que pode aparecer, mas o nível das questões não é muito diferente. Isso é um problema porque a galera costuma rasgar essa prova. Agora, você vai fazer específica de biologia e química, estuda de verdade, porque a prova de biologia e química da UERJ específica é de verdade. Então ela é só lá no final do ano, você também não pode deixar. Quero fazer medicina na UERJ, vou estudar biologia e química só naquele espacinho de tempo entre a UERJ e entre o Enem e a UERJ. Não tem como, certo? Porque é uma prova bem difícil, você tem que acostumar, principalmente se você é do Rio de Janeiro. Essa geração não está acostumada a fazer questão discursiva, porque já está há muito tempo sem prova discursiva, por isso que a galera geralmente vem de São Paulo e arregaça a prova, porque está acostumado com FUVEST, Unicamp e outros, Unifesp e outros. Então, fica a dica para vocês. Então, resumindo, você tem que focar humanas e linguagens. Matemática geralmente está em ordem de dificuldade, a prova dificuldade matemática, não do seu conhecimento. Então as questões vão ficando mais difíceis, a não ser que ela seja uma questão muito teórica, e aí ela fica para o final também. Os assuntos, você tem que levar a matemática básica, você leva ali 2, 3 questões da UERJ, e aí o que vem nas outras é aleatório. Tem combinatória, probabilidade, quase sempre tem uma. PA e PG na UERJ você faz sem fórmula, você faz montando ali a tabelinha na mão. Obviamente que as fórmulas sempre ajudam, mas para a maioria, na verdade, atrapalham. Então você não precisa saber fórmula de PA e PG para a UERJ, porque você faz as mais recentes na mão. As mais antigas, se você pegar lá de trás, aí tu precisava de matemática para 2010, etc. Para quem não sabe, o exame de qualificação da UERJ mudou ali em 2013 para 2014, onde matemática saiu do grupo de ciências da natureza, que era tudo junto, ciências da natureza e matemática, e virou um bloco só. E aí o nível das questões baixou bastante. Tem muita questão difícil nesse meio nesse período aí, por isso eu te recomendo pegar as provas de 2014 para frente, certo? Que aí você vai dar um treino maneiro. E aí você vai perceber que matemática tem umas questões que simplesmente não valem a pena. Porque, diferentemente do Enem, na UERJ, matemática, as questões são um acerto, um ponto. Então, se você acertou a mais difícil ou mais fácil, não faz a menor diferença. Ficar quebrando a cabeça, brigando com questão de matemática, não é uma boa ideia, beleza? Se você gostou das dicas, comenta aí, curte. Eu vejo vocês na próxima.